Olá pessoal, tudo bem? A gente começa a conversar agora sobre a economia brasileira contemporânea, tá? O que quer dizer contemporânea 3, né? Que é o que está aqui exposto para vocês na telinha, bem, quer dizer basicamente a economia brasileira a partir, tá? Esse 3 quer dizer a economia brasileira a partir de 1990 e a gente virá de 1990 até presente, 2021. É um imenso prazer conversar com todos vocês, com todas vocês também, com todos vocês também, sobre a economia brasileira contemporânea, a economia brasileira dos nossos dias, né? A gente está aqui num recorte de 31 anos, de 1990 a 2021, tá? Mas isso, em termos de história de um país, é o hoje, tá? Então, muito do que a gente ainda vive começa a ser desenhado ali nos anos 90. Por exemplo, depois dessa aula, né, que é pré-plano real, a nossa conversa vai para o plano real, que trouxe a moeda real, que é a que a gente usa até hoje no Brasil. Esse curso de economia brasileira, em todas as suas aulas, né, ele vai compreender muito o momento, tá, que a gente vive, e inclusive ele se encerra em 2021. Portanto, é um curso efetivamente de contemporaneidade, né, um curso em que todas e todos e todos vocês, mais do que lerem o que foi a história, viveram, tá, a história. Para começar esse curso, a gente vai discutir, né, o período da economia brasileira de 1990 a 1994, tudo bem? Esse período ele tem como contextualização geral, né, além de, por exemplo, a Legião Urbana ainda está tocando, tá? Isso daqui é um pouquinho antes do surgimento do fenômeno chamado Mamonas Assassinas. Aqui a gente tem a emergência em nível nacional do que é o axé. Tá? Aqui a gente estava numa música sertaneja, ainda não sertaneja universitária, tudo bem? Então, só para tramar aí com vocês o que foi esse período em termos artísticos, né? Porque acho que faz uma referência interessante, né? O axé vai estourar muito no finalzinho aqui desse período, e depois de 95 em diante. Tá? Aqui, por exemplo, a gente tem a Legião Urbana lançando o seu disco As Quatro Estações, que está aqui, acho que é 89 para 90, e depois 92 o disco 5, e depois 95 o Descobrimento do Brasil. Tá? Aqui, né, a gente tem em 1990, por exemplo, infelizmente, a morte tanto de Fred Mercury quanto de Cazuza, mas como é a economia brasileira contemporânea, a gente vai conversar sobre artistas do Brasil. Tá? Mas a gente tem que dar um enfoque, o nosso enfoque aqui é econômico e o que esse contexto, né, dos anos, da primeira metade dos anos 90 traz. Né? A gente tem o processo, né, de eleição em 89 do primeiro presidente eleito, depois de quase, né, 30 anos de ditadura militar. A gente tem a eleição do Fernando Collor de Mello, que é muito conhecido pelo seu sobrenome, Collor. Tá? Ele vai ser o primeiro presidente da nova república, tá? É o primeiro presidente pós-redemocratização, foi eleito em 89, assume em 15 de março, naquela época ainda era em março, a assunção do mandato de 1990, e aqui ele já vai fazer o lançamento, tá, dos seus dois planos econômicos, o plano Collor 1 e a PICE, tá, plano de indústria e de comércio exterior. A gente vai ver esses dois planos em detalhes aqui ao longo dessa aula, tá? O que mais que a gente tem, né? A gente tem aqui uma marca muito, né, forte do Brasil desse período, que é a inflação acima, ou seja, maior do que 80% ao ano nesse período, tá? A gente está vivendo um processo de hiperinflação. A gente tem, né, um processo de impeachment que vai acontecer
em 1992, tá? Então, percebam, a gente tem um período que é, em última instância, tumultuado, tanto em termos econômicos como em termos políticos no Brasil. Qual a novidade disso para nós brasileiros? Nenhuma, né? Então, basicamente, esse é o contexto geral do período. E se nos vale aqui, tá, tramar como trabalharemos com história, uma cronologia, né? Entendamos que em 1990 começa, portanto, o governo Collor e com ele vem, tá, o plano Collor, o primeiro deles, haverá um segundo, tá? E vem também a tal da PICE ali em cima. Tudo bem? Beleza. Aí o que a gente tem, né? A gente tem em 1992 o impedimento do Collor, tá? E a gente tem em 1993 o início do Plano Real, que vai se dar ali por volta de setembro de 93, já, portanto, com o impedimento do Collor ao final de 92, sob governo, tá, Itamar Franco. Vejam, é muita coisa para um período curto, né? E o Plano Real, que se inicia aqui em 93, ele é finalizado ou plenamente instalado, né, em 94, mais precisamente em 1º de julho de 94, quando a moeda real que usamos até hoje passa a ser a moeda oficial do país. Tudo bem? Então, vejamos essa ligeira cronologia, né, que aqui lhes coloco, o que ela nos sugere, né? Essa ligeira cronologia nos sugere que aconteceu muita coisa em um curto período de tempo. O nosso curso, né, na próxima aula já, no próximo vídeo, ele já entra nesse processo aqui, ó, de explicação do plano real, tá? Mas percebam, né, percebamos todos que nós temos aqui em praticamente, né, 90, 91, 92, 93, 94, nós temos várias coisas acontecendo em termos de economia e em termos de política neste país. Tá? Em 94, por exemplo, a gente tem uma nova eleição em que FHC, Fernando Henrique Cardoso, é eleito presidente do Brasil. Ele era ministro da Economia aqui, ó, em 93 com o Itamar Franco, portanto, pós-impedimento, pós-impeachment de Fernando Collor de Mello. Tudo bem? Mas vejam, como é que a gente entrou no Brasil aqui nesse contexto geral, né? Como é que aqui, pré-1990, a gente constitui no país uma economia que está sendo acometida por uma inflação superior a 80% ao mês. Tudo bem? Botei 80% ao ano, está errado, né? É ao mês. Se fosse 80% ao ano, a gente estaria complicado, mas não complicadíssimo como foi, tá? Como é que isso daí se constituiu? Bem, a razão vai ser encontrada nessa perspectiva que a gente usa aqui, tá? Digamos, em consequência do modelo de substituição de importações. Portanto, o nosso modelo de desenvolvimento entre 1930 e 1980 foi o modelo de substituição de importações, o MSI, ou o Programa de Substituição de Importações, ou seja, PSI, vocês chamem como quiser. Tá? Nesse modelo de desenvolvimento, que vocês estudam muito nos cursos de brasileira, que vão até 1990, tá? Normalmente brasileira 2, em alguns locais brasileira 1, esse modelo de substituição de importações tem o Estado como o grande investidor em infraestrutura básica. Por quê? Porque se vocês pensarem a infraestrutura como a base sobre a qual a estrutura industrial produtiva, tá, privada vai se erigir, quem é que vai constituir a infra que está abaixo e que permite que a estrutura produtiva privada surja? Tá? O Estado. Então o Estado investe pesadamente em infraestrutura básica para permitir a constituição da estrutura produtiva privada. Tá? Além disso, o Estado protege a indústria incipiente, então aqui começa a vir uma estrutura industrial para o país, né, seja com capital nacional ou seja com capital estrangeiro, essa estrutura industrial vai ser o quê? Protegida.
tá? Então a gente tem muita barreira comercial em geral para garantir que agora a indústria que existe consiga andar com as pernas próprias. Tudo bem? E além disso, há uma proteção também sobre o conjunto de dólares existente no país, ou seja, sobre as reservas cambiais, porque elas são necessárias para garantir, por exemplo, importação de bem de capital, que vai ser crucialmente a constituidora da estrutura industrial do Brasil. Bem de capital, nós sabemos, são, né, máquinas e equipamentos que produzem bens e serviços. Então, toda vez que a gente imagina uma fábrica, uma unidade produtiva, todas aquelas linhas de produção, aquilo lá é bem de capital. Nós não temos isso aqui. Para industrializar, basicamente, a gente tem que constituir bem de capital no país. Se a gente não sabe fazer, o que a gente faz? Importa, tá? Mas para a gente importar, a gente precisa ter o que no país? Dólar. O que é isso? Reserva cambial. Então é preciso proteger as reservas cambiais do país para que a gente possa fazer, basicamente, a compra dos bens de capital que permitirão, em última instância, ou que serão, em última instância, a industrialização do país. Além disso, quem é que concede crédito, tá, para que aconteça todo esse processo de industrialização? É o Estado. Portanto, percebam, toda a diretriz, toda a guia de industrialização se dá a partir da ação do Estado. Tudo bem? Bem, o Brasil conseguiu, tá, ter sucesso no seu processo de substituição de importações como caminho para a industrialização do país. O processo de substituição, desenvolvimento levado à frente pela substituição de importações, fez com que nós conseguíssemos aqui no Brasil construir um parque industrial com um bom nível de integração, tá, entre indústrias, ou seja, a gente conseguia ter a produção, por exemplo, estamos falando de uma produção de um carro, tá, conseguia ter produção de parafusos, de pneu, o chassi da montadora era feito, portanto, aqui no Brasil, isso tudo era levado ali para Volks, para Ford, para Chevrolet, e, portanto, a gente conseguia montar um carro e depois, à frente, a gente tinha capacidade de distribuição e venda. Então, isso é a integração da indústria. Nós conseguimos fazer isso bem feito em uma larga escala, mas também, claro, tá, problemas aconteceram. Quais são esses problemas? A gente consegue destacar aqui 4 desses problemas. Tá? O primeiro é que criou-se no país uma estrutura industrial distorcida. Por quê? Porque vários setores nós conseguimos efetivamente internalizar, ganhar escala produtiva e ter tecnologia incorporada no país. Mas outros setores não. Então tem essa distorção na nossa estrutura produtiva. Dentre os setores que notadamente nós não tivemos, porque a gente está falando do passado, né? Em que nós não tivemos internalização, tá? Que nós não fizemos a industrialização, está o setor de bens de capital. Portanto, veja, a gente acabou de falar desse setor de bens de capital e a gente teve a intenção de trazer, ou seja, de internalizá-lo ao Brasil, mas ele não veio. Tá? Então a gente conseguiu, por exemplo, construir no país uma indústria produtora de automóveis, tá? Uma indústria simbólica para o Brasil, mas a gente não conseguiu trazer para o Brasil a indústria que produz aquilo que faz a produção da indústria de automóveis. Isso a gente continuou, de certa forma, importando do resto do mundo. Tá? A gente também, com todo o processo de proteção, né, que eu falei aqui para vocês agora há pouco, a gente acabou gerando no país um certo viés anti-exportador da própria indústria, ou seja, a substituição de importações intencionava fazer com que ao longo do tempo a gente tivesse basicamente aquilo que antes a gente importava agora sendo feito no país. Tá? As indústrias que entraram aqui e passaram a produzir no país, ao invés de buscar o mercado externo, elas se contentaram, protegidas que estavam da concorrência internacional, elas se contentaram em atender ao mercado doméstico. Isso criou, tá? Ou melhor, isso é o que é esse tal viés anti-exportador da indústria nacional. Não quer, tá, ir ao mercado externo, tem a proteção que faz com que competidores internacionais não venham para o Brasil vender para o mercado doméstico e tem cativamente o mercado doméstico para quem ofertar. Portanto, acostumou-se a ofertar para esse mercado e assim, beleza, tudo bem, tá? Mas o país precisava, de alguma forma, buscar mercado estrangeiro, para fazer com que a gente, no momento em que o mercado doméstico deixasse de demandar aquilo que a nossa indústria aqui internalizada, né,
estivesse, portanto, já satisfeita, né? Quando o mercado doméstico está satisfeito, a gente tem que buscar novos mercados. E esses mercados, né? O mercado externo é um grande mercado para essa busca, tudo bem? Dessa forma, como a gente tem esse certo viés anti-exportador, ou pelo menos não muito afeito a buscar mercados estrangeiros, né? Isso acabou impondo um limite de crescimento para a própria indústria aqui no Brasil. Tá? Coisa que a gente olha atualmente China, Coreia do Sul fazendo e entende por que é que eles têm esse ímpeto exportador. Tudo bem? Não foi o nosso, infelizmente. Mas passemos agora a um outro ponto. Tá? O modelo de substituição de importações ainda nos deixou com um endividamento público elevado. Por quê? Porque como é o Estado que cria, né, a estrutura de concessão de financiamento para fazer a internalização das plantas produtivas no Brasil, e como ele é um grande investidor em tudo aquilo que é infraestrutura necessária para se fazer no país a industrialização, né, o Estado despende, gasta muito. Tá? Isso, claro, vai ser financiado, tá? Em grande parte por endividamento. Tem tributo? Tem algum uso de inflação? Tem, mas tem dívida. E nós nos endividamos muito para fazer esse processo de industrialização, sobretudo em moeda estrangeira, o que levou o Brasil, portanto, a constituir um elevado endividamento externo, ou seja, dívida em moeda que não a moeda doméstica. Isso é dívida externa. Tá? A gente teve esse processo de endividamento público externo, sobretudo feito lá no segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, o PND. Tudo bem? Isso daqui é tema que certamente todos vocês veem quando estão estudando os anos 80 do Brasil. Não é o tema aqui nosso. Nosso é anos 90, mas a gente precisa entender como é que os anos 90 entraram tal qual entraram. Tudo bem? É isso que a gente está criando, é o contexto geral no qual nós nos encontramos a partir dos 90. Então eu não vou gastar tempo com isso aqui, vou passar para o último dos resultados ruins que vieram, tá, do modelo de substituição de importações, que foi a forma pela qual nós nos industrializamos e é a convivência com a inflação. Tá? Essa convivência com a inflação, vamos a destacar, tá? Vejam, o que fez com que a gente tivesse essa convivência com a inflação? São 5 fatores. Tá? Primeiro dos fatores, a indexação oficial, que foi criada no Brasil em 1964. Foi criada lá nas tais obrigações reajustáveis, eis aqui a indexação do Tesouro Nacional. O que é isso? Tá? Indexação é a gente trazer para o hoje a inflação de ontem. Se a gente traz para o hoje a inflação de ontem, a gente está garantindo, porque esse processo continua, amanhã a inflação, tá, que veio de ontem para hoje e vai de hoje para amanhã. Então a gente está garantindo a inércia inflacionária. Tá? A indexação é index, é atrelamento, é índice. Sabe o índice de livro? Quando a gente olha um título de um capítulo com uma página, aquilo é uma indexação. O que aqui a gente está indexando? A gente está indexando a remuneração de um título público, tá, com base em determinada coisa. O que era essa coisa? A inflação do passado. Se o governo está fazendo isso com o seu título público, a sociedade inteira vai fazer isso, tá, indexando sempre alguma coisa. Isso gera aquilo que a gente convencionou chamar de correção monetária. Nome bonito para uma coisa que nada mais é corrigir o preço de hoje com relação àquilo que foram as condições monetárias, leia-se inflação, de ontem até hoje. Tudo bem? Então, a indexação cria a inércia inflacionária. A indexação e a correção monetária, ela está garantindo que a inflação de hoje, tá, vá para amanhã, a de amanhã vá para depois de amanhã, e essa continuidade do estado das coisas é inércia. Então, a convivência com a inflação, em muito, vem da indexação oficial implementada em 64, quando veio, tá, essa tal ORTN. Tudo bem? Além disso, nós tivemos choques do petróleo em 73 e 79. Choque do petróleo faz o quê? Aumenta custo de produção. E se custo de produção aumenta, o que aumenta junto? Preço. Tudo bem? Além disso, tá? O que mais que a gente teve? A gente teve também, em 1971, o fim da arquitetura financeira internacional acordada em Bretton Woods. É o fim do sistema,
tá, de Bretton Woods. Com isso, a taxa de câmbio deixou de ser fixa e a taxa de juros também passou a flutuar livremente no mundo inteiro. Tá? Como a gente tem o choque de petróleo afetando o mundo inteiro, está acontecendo o que no mundo? Maior preço, tá? Inflação. E quando isso acontece com a taxa de juros dos bancos centrais ao redor do mundo. Sobe, portanto, as taxas de juros internacionais começam a subir. Capital estrangeiro que estava no Brasil deixa de ficar no Brasil e vai embora. Tudo bem? Isso daqui faz com que, portanto, a gente tenha um choque cambial, ou seja, o câmbio desvaloriza. Quando o câmbio desvaloriza, a gente implica ainda maior custo de produção aqui. Portanto, a gente vai culminar em última instância pelo efeito conhecido como pass-through, tá? A gente vai culminar em maior taxa de câmbio, desvalorização da taxa de câmbio, implicando maior nível de preço aqui dentro. Tá? Ou seja, o efeito do câmbio se soma ao efeito do choque do petróleo. O que isso culmina? Em maior preço. O que é isso? Inflação. Tudo bem? Além disso, em 82, o México, que é um país muito parecido com o Brasil, declara moratória. Tá? A gente, portanto, o Brasil vai ser contaminado por essa declaração de moratória mexicana e isso fará com que mais capital vá embora. Ou seja, ao longo dos anos 70, a gente viu capital indo embora por conta dos choques do petróleo implicarem inflação nas economias avançadas. Essas economias elevam a taxa de juros, atraindo os investidores internacionais para elas. A gente fica, portanto, à mercê desse movimento. Como se não bastasse isso ao longo dos anos 70, foi o que eu expliquei aqui, somando com 2 e 3. Ao longo dos anos 70 isso aconteceu e no começo dos anos 80 e 82 especificamente, o México declara moratório, o Brasil é muito parecido com o México, então os investidores falam, ei, se o México fez isso, o Brasil também fará, logo não ficarei aqui, vou-me embora. E quando vai-se embora, leva-se dólar. Com menor oferta de dólar, tá, o câmbio desvaloriza e a gente tem mais choque sobre o nível de preço. Tudo bem? Então vejam, é muito problema acontecendo junto. Além disso, a gente tinha também dificuldade de financiamento do Estado, o que nós veremos lá na aula sobre o Plano Real implicava que a gente necessitasse da inflação para conseguir fechar as contas públicas. Eu não vou me dedicar a esse ponto em específico porque ele será discriminado e compreendido na próxima videoaula. Tudo bem? Bem, isso daqui, portanto, soma para que a gente chegasse nos anos 90 necessitando fazer o quê? Tá? Necessitando fazer controle inflacionário. Né? Além disso, percebamos, a gente tem dificuldade de financiar o Estado, a gente vinha de um modelo de substituição de importações em que o Estado era a peça-chave, tá? O Estado é o líder e agora a gente não tem mais na percepção, tá, de quem está economicamente sendo autoridade no governo Collor, a gente precisa modernizar a economia para retirar a ação do Estado. Logo, isso daqui nos leva ao governo Collor. E o governo Collor tem duas bandeiras. Combater a inflação e 2, acabar, substituir com o modelo de substituição de importações. Tá? O que significa nós modernizarmos a economia, ou seja, a lógica que nós veremos já agora, tá? É fazer com que nós tenhamos mais participação, maior participação do setor privado na economia. Além disso, paralelamente, fará-se também, tá? Eu ia soltar uma mesóclise aqui para vocês poderem descansar, eu ia dar uma de Temer e falar. Far-se-á também o combate à inflação, mas não, isso daqui é só para vocês depois de 25 minutos de vídeo dar uma descansada. Então percebam, tudo que se quer fazer no governo Collor é, por um lado, combater aquele que é o maior problema da economia brasileira, a inflação, e 2, modernizar a economia, o que quer dizer, vejam, vou fazer um trocadilho sem graça, substituir a substituição de importações. Se na substituição de importações o Estado é peça-chave, agora o que a gente vai perceber é que é necessário que a gente tenha iniciativa privada. Essas são as duas bandeiras do governo Collor, tá? E aí a gente vai agora discutir um pouco essas duas bandeiras, começando pela modernização da economia
que é feita por meio de duas frentes. Quais são essas frentes? 1. Abertura econômica e 2. Privatizações. Por esses dois caminhos, a gente vai substituir a substituição de importações, a gente vai reduzir a ação estatal na economia, a proteção à indústria nacional, tá? E a gente busca, portanto, denominar esse processo de modernização da economia, ou seja, implicar maior ação do setor privado e também fazer com que se tenha a maior forma de competição entre as empresas no país e no país para com o resto do mundo. Tá? Vejamos, esse processo ele foi desenhado por meio do PICE. Já falei para vocês do PICE lá no comecinho da aula, quando eu estava a fim de contextualizar o que veríamos. Tá? O que é PICE? Política ou Plano, tá, Industrial e de Comércio Exterior. Ele foi lançado junto com o início do governo Collor, em março de 1990, e ele tem duas metas: aumentar a competição e aumentar a competitividade da economia brasileira. Portanto, quer se fazer, fazendo uma analogia aqui para vocês, com que, por exemplo, colocando, tá, as pessoas para jogarem futebol, elas compitam, os times joguem, porque isso fará com que cada vez mais aquelas pessoas joguem melhor. O que quer dizer isso? Aumentar a competição, exposição à competição, para tentar fazer com que se saiba jogar melhor, aumentar a competitividade. São essas duas metas. E essas duas metas, né, elas serão processadas na economia de duas formas. Com um olhar, tá, externo, claro, vem daqui da abertura, e 2, com um olhar interno, que vem da privatização. Qual é a lógica? Peguemos aqui a lógica do olhar externo. Tá? Qual que é a lógica aqui? Reduzir proteção, ou seja, reduzir barreira comercial, tá? Fará o quê? Fará o quê? Aumentará a competição na economia brasileira. Por quê? Porque agora o estrangeiro pode vir aqui vender aquela coisa que antes só o produtor localizado no Brasil poderia fazer. Com isso, o que nós teremos? Nós teremos maior competitividade, ou seja, maior capacidade, habilidade para competir de quem? Das indústrias aqui no Brasil. Tá? Então percebam, é uma mudança estrutural, mas mais uma vez se entenda, tá? Está aqui a maior competição, está aqui a maior competitividade. O que é esse tal olhar externo? Bem, o que se está fazendo aqui é uma redução das barreiras comerciais, portanto, uma redução da proteção à indústria nacional dada pela incapacidade, quando existe barreira, de um produtor estrangeiro vir aqui no Brasil poder vender seus produtos. Isso agora vai, tá, ser eliminado com o processo de abertura da economia brasileira à competição internacional. Com isso, é claro, a palavrinha mágica aqui no meio é aquela que a gente ouve até hoje, né? Eficiente, ou seja, eu queria escrever eficiência, me desculpem, vamos lá, tá? A palavrinha mágica é que, exposto à competição de produtores internacionais, abertura comercial, tem-se maior eficiência e, portanto, maior competitividade. Já o olhar interno, tá, tem a ver com a ação da economia doméstica especificamente. O que é, né, esse olhar interno? Tá? Quer dizer, basicamente, com menor nível de estatais, tá, e, portanto, maior acesso da iniciativa privada à produção no Brasil, o que é que se espera conseguir? Maior, tá, competição, porque agora se tem mais iniciativas privadas atuando na economia, comprando aquilo que antes era monopólio estatal, e com essa competição tem-se, tá, maior competitividade. Tá? Espero que já tenha espero que já tenha ficado claro a lógica de botar as pessoas para jogarem o jogo na expectativa de que o jogar o jogo faça com que elas consigam jogar cada vez melhor, ou seja, sejam mais eficientes, ou seja, sejam mais, tá, competitivas ao longo do tempo, que é a mesma coisa de nós dizermos que elas ganharam competitividade. Tá? Hoje em dia a gente vai chamar isso muito de produtividade, é basicamente a mesma coisa, saber produzir. E a ideia era que
aumentando o grau de competição, tá, se saiba produzir cada vez melhor, ou seja mais produtivo, ou seja mais competitivo. Essa é a lógica. Então aqui, tá, nós temos duas formas de modernizar a economia brasileira. Uma, trazendo empresas estrangeiras, ou seja, iniciativa privada estrangeira, para vir vender seus produtos aqui no país, tá? Segundo, tirando o capital público, capital estatal, vendendo a iniciativa privada, de forma que ela agora compita entre si, tá? E desse jeito tenha mais eficiência produtiva, porque sabe produzir, sabe competir melhor, ou seja, tem maior competitividade. Tudo bem? E como é que isso daqui foi feito, né? Como é que foi feita a abertura? Bem, a abertura é feita pela, primeiro, liberalização cambial, então o câmbio deixou de ser controlado, tá? E passou a ser flutuante, portanto, percebam, a gente não vai ficar mais colocando no país o câmbio que é interessante para proteger a indústria, tá? Nacional, por exemplo, um câmbio super desvalorizado que estimula exportações e inibe importações. O câmbio agora é o que o mercado definir. Tá? Isso daqui já mostra um determinado acordo entre a economia brasileira e sociedade brasileira e resto do mundo, dizendo, olha, o Estado agora está reduzindo a sua participação. Por exemplo, ele não vai mais controlar o câmbio. Ele não vai mais controlar o câmbio, quer dizer que ele não vai mais usar do câmbio como instrumento de fomento e proteção à indústria nacional. 2. Reduzir-se-ia a barreira comercial, a proteção comercial nesse país. Usei a mesóclise, né? Veio na cabeça, eu falei do Temer, ficou na minha cabeça aqui, porque o Temer usa muito, então ficou aqui, eu usei. Então, se reduziria, tá? Ou plural, que é o correto de falar, se reduziriam barreiras comerciais. Como? Primeiro, tudo aquilo que é barreira não tarifária, tá? Se tornaria barreira tarifária. E essa barreira tarifária, ou seja, o imposto colocado sobre a importação de bens e serviços estrangeiros, esse imposto, essa tarifa, seria gradualmente reduzida no tempo. Por que não reduzir de uma vez? Porque a gente precisa fazer com que o produtor nacional aprenda a competir, ele precisa se preparar. Não adianta pegar, tá, uma pessoa que está no nono ano do ensino fundamental e colocar essa pessoa para fazer vestibular, ela não está preparada. É por isso que a escola é etapista. Então a ideia era fazer a abertura comercial de maneira gradual, permitindo assim que o produtor nacional fosse se preparando para maior competição a que ele e ela estariam expostos, tá? Quando a abertura comercial, ou seja, a redução das tarifas de proteção comercial no Brasil, fossem colocadas naquele limite inferior que se pretendia. Tá? Isso daqui já vem um pouco com os anos 80, no finalzinho dos anos 80, ainda no governo Sarney, mas efetivamente vai ser elaborado e processado ao longo do governo Collor. Como há um tumulto muito grande politicamente no governo Collor, muito disso vai ser de fato feito já no governo Itamar e, sobretudo, Fernando Henrique Cardoso. Mas a ideia está aqui apresentada. Esses dois elementos, liberalização cambial, tá, e liberalização comercial, são a forma pela qual a abertura comercial seria feita e daí se teria, na expectativa do plano da PICE, tá, a modernização da economia. O outro campo da modernização era via privatizações, nós já vimos. E como elas aconteceriam? Tá? Pelo Plano Nacional de Desestatização, chamado de PND. A gente viu o segundo PND agora há pouco, não os confunda, tudo bem? Cada um é cada um aqui claramente. O que o Plano Nacional de Privatização ou Desestatização pretendia? Redesenhar o parque produtivo brasileiro. O que é isso? Queria, a partir de agora, que a capital público estivesse, tá, em menor volume mobilizado na indústria nacional, ou seja, é trazer para a indústria nacional, que já está aqui, mais capital privado para ocupar o espaço que o capital público estava ocupando. Tá? Além disso, o que se queria? Se queria uma estabilização fiscal. Por quê? Porque se teria menor gasto público com estatais, ou seja, a gente reduz o gasto público. Isso daqui visa a construir, tá,
o equilíbrio das contas públicas e, além disso, buscava-se também fazer com que a dívida pública se reduzisse. Por quê? Porque se vende uma empresa estatal, tá? O recurso arrecadado com isso vai ser dedicado à amortização da dívida pública. Logo, a gente tem aqui, com a modernização na perna privatização, mais do que meramente a modernização da economia, tem uma contribuição também para que se constituísse no país a estabilização fiscal, que é peça-chave do quê? Do que a gente vai ver agora, a estabilização monetária. Ó, foi, voltou, indo. Olha só, pessoal. A gente já falou, as duas bandeiras do governo Collor, tá? Uma, modernização, a gente acabou de discuti-la longamente agora, e o foco passa a ser agora a busca da estabilidade da inflação, ou seja, a estabilização monetária quer dizer como é que a gente debela e depois controla, ou seja, elimina e depois mantém eliminada a inflação no país. O governo Collor vai ter duas tentativas de estabilização monetária. O Plano Collor 1, que é muito conhecido, que é de março de 1990, e o Plano Collor 2, que é de fevereiro de 91. Tá? Esse daqui menos conhecido. O Plano Collor 1 é muito conhecido por causa desse lance aqui, ó, o sequestro de liquidez, que é popularmente conhecido como confisco da poupança. A gente vai estudá-lo agora, tá? Mas antes disso, vamos passar pelas outras 4 medidas cruciais do processo de tentativa de estabilização monetária feita, tá, pelo Plano Collor 1. Tá? O sequestro da liquidez, eu comecei com ele para chamar a atenção de vocês. Tá? Mas ele é um dos 5 grandes eixos pelos quais a estabilização inflacionária foi buscada pelo Collor no seu Plano Collor 1 de março de 1990. O que se fez além disso? Tá? Voltou-se o cruzeiro como moeda no Brasil, substituindo o cruzado novo, tá? Que foi a moeda que menos tempo vigorou na economia brasileira até hoje. Claro, a se considerar o Cruzeiro Real também ali em 93, 94, mas o Cruzeiro Real tinha um sistema bimonetário. O que é isso? Isso é para atrair a curiosidade de vocês para a nossa próxima videoaula, não é aqui que eu vou discutir isso. Mas o Cruzeiro voltou como moeda, tá? Tá aqui o símbolo do Cruzeiro, tudo bem? Além disso, a gente tem o velho congelamento de preços e salários, sendo que os salários foram congelados, tá? De forma defasada, ou seja, não corrigida, né? Além disso, a gente teve medidas fiscais para tentar fazer o que a gente conversou agora há pouco, tá? Tentar fazer um equilíbrio fiscal. O que é isso? Tentar fazer com que gasto do governo, tá, se aproximasse do conjunto de receitas que o governo tem. Quem não conhece essas siglas, tá? Muito importante ver aulas sobre contabilidade social ou agregados macroeconômicos, tem aí na seção de macroeconomia vídeo sobre isso, tá? E essas medidas fiscais, elas tinham duas frentes, como sempre, né? Por um lado, visavam reduzir gastos públicos, tá? E aqui o Collor, né, tinha uma bandeira muito empunhada que o ajudou fortemente a ser eleito, que era a chamada caça aos funcionários públicos marajás, tá? E a intenção do Collor com isso era fazer com que, caçando os tais funcionários públicos marajás, se reduzisse o gasto público. Além disso, o governo Collor também atua muito fortemente sobre subsídios, tá? Os subsídios, eles não são propriamente gasto público, mas é que nem se fosse. Por quê? Porque toda vez que a gente oferece uma desoneração de receita, isso no fundo é o governo deixando de arrecadar, mas os gastos dele não vão ser diminuídos. Por isso que a gente chama isso daí também de gasto tributário. Tá? Então o governo Collor fez uma série de redução de subsídios. Tá? A exportadora, a importador, a agricultura, a fundos de desenvolvimento do norte e do nordeste, tudo isso deixou de ter subsídio, tá? E desse jeito, aquilo que antes era não arrecadação passou a ser arrecadação, tudo bem? E além disso, a gente acabou de ver que com o processo de privatização de estatais, né, o governo Collor também pretendia reduzir o gasto público. Pelo lado das receitas públicas, né, subsídio, lembrem, no fundo o subsídio é um aumento de receita, tá? Mas na maneira de contabilização de subsídios, nós chamamos isso daí de um gasto, porque como o governo
deixa de arrecadar algo que era de direito dele, mas não deixa de fazer seus gastos, isso é como se ele tivesse, entre aspas, tendo um gasto maior. Por isso que a gente chama de gasto tributário. Tudo bem? O que é agora no lado específico da receita, que está aqui, ó, tá? O que foi que o governo Collor fez para tentar buscar o equilíbrio fiscal, né? Ele aumentou impostos, destaque-se a criação do IOF, a gente conhece bem, e fez um reajuste de tarifas públicas e depois congelou. Então ele primeiro reajustou e depois congelou, fazendo com que, portanto, receitas públicas estivessem corrigidas. Ele também vai, tá, corrigir os impostos antes de fazer o processamento de congelamento generalizado da economia. Então, vejamos, essas medidas fiscais, elas visam o equilíbrio fiscal, que é a construção da igualdade entre gasto público e nível, tá, de receita que o Estado, a União arrecada. Tá? A gente já viu também isso, uma outra medida foi o câmbio flutuante. Isso daqui estava indicando, como a gente acabou de conversar, que o Banco Central, quando atuasse no câmbio, seria estritamente no que fosse necessário, então é de forma modesta, delicada, tá? Necessário para manter alguma coisa no que diz respeito ao controle da inflação, só para isso o Banco Central atuaria, mas também está se mostrando que o Banco Central não vai fazer, essa é a principal mensagem, não vai fazer desvalorização cambial, o que vai ser repassado a preço, a gente já viu isso, tá aqui ó, lá no comecinho da aula, tá? Câmbio, pass-through. O que a gente está dizendo aqui? Que basicamente o Banco Central, que é a nossa autoridade cambial, não vai desvalorizar a taxa de câmbio para tentar fazer com que a nossa indústria tivesse, via câmbio, competitividade externa. Tá? Então, via preço da moeda nacional versus a moeda estrangeira, que a nossa economia tivesse, a nossa indústria tivesse competitividade. Se não tem esse câmbio dessa forma, a bem da indústria, tá? O câmbio aqui está acordado com o mercado. Isso daqui sinaliza basicamente que não é de se esperar choques, tá, cambiais sendo repassados aos preços no Brasil. Tá? Então, vai formando, de certa forma, uma expectativa sobre como é que se darão os comportamentos dos níveis de preço entre a instalação do plano e o futuro. Por fim, agora, quem quiser tirar um descansinho, tá, pode tirar um descansinho, porque nós vamos entrar na discussão sobre sequestro de liquidez na economia. Tudo bem? Confisco da poupança. Por que isso aconteceu? Bem, quem estiver cansado é hora de dar o pause, tomar uma água e voltar depois, tá? Mas vamos lá, porque eu vou explicar o que é essa tal tomada da poupança, confisco da poupança, por que ela foi feita e como ela foi feita. Tudo bem? Então vamos lá, tá? O que é esse sequestro de liquidez? Primeiro, não foi só a poupança, tá, que foi confiscada. O sequestro de liquidez envolveu todo e qualquer investimento financeiro acima de $1.200, e esses recursos, tá, seriam confiscados por 18 meses, que se iniciariam em março de 1990 até setembro de 91. Em setembro de 91 em diante, em 12 parcelas, o recurso que foi confiscado seria devolvido, tá, e essa devolução teria correção monetária. O que é isso? Colocar-se a inflação sobre o volume que foi confiscado, mais o juro real, né, um ganho real de 6% ao ano. Tudo bem? Então percebam, né, no fundo, houve de fato um sequestro, mas com posterior liberação. Tá? Mas assim, isso daqui são detalhes, o que importa é saber por que isso foi feito. Né? Qual foi a lógica dessa coisa maluca chamada de confisco da poupança ou sequestro de liquidez? Bem, a pergunta aqui é: qual é a moeda no país? O Brasil está num processo de alta inflação, e quando a gente tem alta inflação, né? Então, se eu tenho aqui, ó, pegar hoje para ficar mais fácil, R$1 na mão, e eu quero saber quanto que o real compra, eu divido o real pelo nível de preço. Se o nível de preço está subindo, o quanto o real compra necessariamente está caindo. Como é que eu evito isso? Bem, eu não mantenho moeda viva na mão. Eu vou colocar a moeda em coisas que fazem, né, a correção do valor da moeda ao longo do tempo. A primeira coisa que eu olho são investimentos financeiros, porque investimento financeiro é líquido. Ou seja, eu faço investimento hoje,
posso tirar amanhã, e assim, tá? Sucessivamente. Logo, quando a gente está num processo de alta inflação, busca-se, né, proteger a riqueza. Tá? E aqui a gente tem que entender como é que a proteção da riqueza acontecia no Brasil. Vamos para cá agora. Tá? Para a gente entender isso, a gente tem que colocar aqui alguns agentes. Quais são esses agentes? Por um lado, as pessoas, a população, o público. Tá? Vou chamar de pessoas para não confundir com o setor público. As pessoas estão buscando algum lugar para colocar os recursos dela e esses recursos precisam ganhar o quê? Juros. Tudo bem? O que é que está oferecendo no Brasil, né, uma determinada remuneração em termos de taxa de juros que faz com que, tá, eu não tenha, portanto, perda de poder de compra pelo processo inflacionário? Bem, são investimentos financeiros. Né? Esses investimentos financeiros, o mais conhecido dos investimentos é a poupança. Tudo bem? É o mais popular dos investimentos. Imagina em 1990. Tá? Se hoje já é o mais conhecido, mas tá, a gente ainda hoje tem mais conhecimento de outras coisas, imagina lá nos anos 1980 e 1990. Tá? Mas não era só isso que tinha de investimento financeiro. Tinha um outro que era crucial. Veja, quem é que tem desequilíbrio fiscal? Quem tem desequilíbrio fiscal é o Estado brasileiro, a União. Tá? Por quê? Porque a União tem um gasto público que é maior do que a tributação. Isso daqui gera aquilo que a gente chama de déficit público. Né? E esse déficit público é basicamente a União, tá? O setor público, porque estados e municípios estavam aqui, mas isso daqui está lá no governo federal, na União. Tá? Esse processo todo que eu estou explicando para vocês. Esse déficit público aqui, ele precisa, portanto, ter um financiador. Isso daqui, basicamente, o déficit público, sou eu comprar uma coisa e não ter recurso para pagar. Então, o que eu vou atrás? Eu vou atrás de financiadores. E para isso eu lanço título público, tá? Que é basicamente o quê? Dívida pública. Então, todo título público, obviamente, é, tá, uma dívida pública. Mas vamos fechar aqui. O que as pessoas estão procurando? Alguma coisa que pague juros. Elas conhecem a poupança, maravilha, tá? Mas tem lá uma coisa crucial, importantíssima para a economia, que são os títulos públicos, que quem está precisando deles, né? Quem está precisando deles é o Estado brasileiro, a União. Por quê? Porque está em déficit público. Tudo bem? Veja como é que essas coisas aqui vão se fechar. Tá, mas se eu estou num processo de alta inflação, o futuro é muito arriscado. Né? Se o futuro é muito arriscado, o que eu vou fazer é demandar que os títulos públicos que o Estado está colocando à venda para se financiar sejam de curtíssimo prazo. Maravilha! E se eles são de curtíssimo prazo, isso significa que eles têm altíssima liquidez. Tudo bem? Mas vamos fechar aqui as portas. Quem é que vai fazer pessoas e títulos públicos se encontrarem? Não é um mundo de tesouro direto, tá? O tesouro direto que hoje está por aí é uma coisa dos anos 2004, 2005 para cá, tá? Quem vai fazer esse processo aqui é, em parte, o Banco Central e, em parte, os bancos. Porque veja o que vai acontecer aqui. Tá? Daqui a pouco a gente vai fechar tudo isso daqui explicando por que houve o sequestro da liquidez. Tá? Eu sei que isso daqui não é simples, por isso que eu mandei vocês descansarem, mas agora vamos fechar aqui o ciclo. Tudo bem? As pessoas estão buscando alguma coisa que dê juros. O Estado está buscando se financiar via dívida pública e ele precisa oferecer dívida pública em um cenário de alta inflação que seja de curtíssimo prazo, porque se for de longo prazo tem risco. A inflação é um imenso risco. Né? Então o que vai acontecer? As pessoas vão colocar dinheiro nos bancos, porque os bancos vão repassar recurso, tá, para o Tesouro Nacional. Mas e o Banco Central? Bem, o que o Banco Central vai fazer é aquilo que se chamou de, esse termo é importante, de zeragem automática. Tá? Eu sei que isso daqui é complicado, mas vamos lá que dá para entender. Logo, em um determinado dia, se o Banco Central, por exemplo, tá? Se os bancos, não o Banco Central, se os bancos no final do dia
não tiveram, tá, recurso colocado pelas pessoas suficiente para comprar os títulos públicos que o banco comprou do Tesouro, quem é que vai lá e compra aquela parcela que as pessoas não compraram? O Banco Central. No sentido contrário também, se num dia, tá, as pessoas colocaram títulos públicos, colocaram dinheiro nos bancos, tá, num valor muito superior ao que o banco comprou de título, o Banco Central vai lá e coloca mais título. Então perceba, o Banco Central está fazendo o quê? Deixando o saldo, tá, de carteira comprada de títulos dos bancos para com o Tesouro naquilo que é inicialmente, fundamentalmente necessário, tá, para que as contas dos bancos fechem. Tá? Agora, por que é importante a gente pensar aqui na ação também dos bancos? Porque o banco está captando recurso do público, tá? Das pessoas. E talvez o banco captou recurso, sei lá, vamos só dar um exemplo, de 100 mil, mas antes, tá, no processo de aquisição dos títulos públicos, o banco foi lá e comprou 80 mil. Então, entrou 100 mil reais, entraram 100 mil reais das pessoas, mas o banco tem em carteira 80 mil. Quem é que vai fechar esses 20 mil aqui de títulos públicos? O Banco Central. Qual que é o saldo final desse processo? Zero. Tá? O que a gente conseguiu aqui? Várias coisas. As pessoas conseguiram o quê? As pessoas conseguiram títulos públicos que vão dar pagamento de juros. Tá? O que o Banco Central conseguiu fazer aqui? Ele conseguiu equilibrar a oferta e demanda por moeda na economia. O que o Tesouro Nacional conseguiu? O Tesouro Nacional conseguiu financiamento, que era o que ele queria. Tá? E o que os bancos ganharam com esse processo? Os bancos ganharam porque eles intermediaram a relação das pessoas querendo comprar títulos públicos com a compra de títulos públicos. Vamos por outro caminho agora. Tá? Então o banco comprou 100 mil títulos, mas especificamente 100 mil reais em títulos, 100 mil cruzeiros em títulos, mas especificamente nesse dia, tá? As pessoas só colocaram lá 80 mil. Então o banco ficou na mão com 20 mil em títulos e não em moeda. Tudo bem? Se no day by day ali o banco precisar ter moeda na mão para quitar alguma transação que fez, não tem. Mas quem é que vai vir aqui, ó, e garantir a venda desses 20 mil títulos que o banco comprou do Tesouro, mas não conseguiu passar para as pessoas? O Banco Central. Por que o Banco Central faz isso? Porque ele está fazendo a zeragem automática, ele está fechando, tá, as contas do banco no final do dia. Mas qual é o interesse do Banco Central em fazer isso? Isso eu não respondi para vocês ainda. Tá? Por que o Banco Central está nessa história? Porque desse jeito o Banco Central brasileiro conseguia, num período de alta inflação, marcar a taxa de juros. Então veja que interessante, tá? Num processo hiperinflacionário, a taxa de juros vai ser corroída, ela vai ser engolida, tá? Ela não vai conseguir referenciar a economia porque os preços estão se movimentando numa velocidade tal, tá, que a taxa de juros fica incapaz de ser marcada, de ser controlada pelo Banco Central. No fundo, o que acontece, tá, quando a gente tem processo hiperinflacionário, são as pessoas do país buscando outras moedas, é a chamada dolarização. Tá? Por quê? Porque como a moeda nacional perde toda a credibilidade, as pessoas querem manter sua riqueza não na moeda nacional, mas numa moeda de outro país. O Brasil não aconteceu isso. Por quê? Por causa desse processo que eu estou explicando para vocês. O que o Banco Central então ganhava fazendo o fechamento, a zeragem, o saldo final, tá, todo o sistema bancário? Ele ganhava com isso a capacidade de marcar, tá? Eu vou preferir usar a palavra controlar. Então o Banco Central conseguia controlar a taxa de juros, porque no fundo ele estava controlando a oferta e demanda por moeda, mesmo em um cenário de hiperinflação, em que a oferta e demanda por moeda fica profundamente instável, porque as pessoas estão, tá, como se tivessem com uma batata quente na mão, mas a batata quente nesse caso se chama moeda. Tudo bem? Então vamos lá, o Banco Central conseguia controlar a taxa de juros, tá? E desse jeito ele oferecia para a sociedade como um todo uma referência de preço. As pessoas olhavam, tá, para o preço do Banco Central, que é a taxa de juros, e sabiam qual era, por exemplo, a variação de taxa de juros entre um dia e outro. O Tesouro Nacional conseguia
rolar sua dívida e fazer o financiamento do seu déficit público. Como? Tá? Quando a gente foi agravando a inflação brasileira, esse processo de rolagem acontecia, tá, do dia para a noite. Por isso que se fala muito, rolava-se a dívida no overnight, do dia para a noite. Mas por que a dívida era rolada no overnight? Porque as pessoas também que eram, em última instância, as grandes emprestadoras, essas pessoas que estão aqui, ó, elas queriam ter liquidez, porque no fundo o que elas queriam era manter uma moeda que ganhasse juros. É aquilo que ficou conhecido como moeda indexada. É a moeda do país recebendo juros. Mas por que a moeda do país tinha que receber juros? Porque a gente estava num período de alta inflação e as pessoas queriam proteger a sua riqueza. Veja, todo mundo estava ganhando aqui. Mas a moeda do país efetivamente não era depósito à vista e nem papel moeda em poder do público, porque isso daqui não estava protegido. A moeda do país era investimento financeiro. A moeda do país era aquilo que a gente chama de M2 em diante. É uma moeda que tem liquidez imediata, porque está tudo rolando no overnight, e ao mesmo tempo, mesmo tendo liquidez imediata, podia receber juros, porque o Estado estava pagando essa taxa de juros para conseguir se financiar. Era uma forma de o Estado brasileiro arrecadar. E quem estava intermediando para que não faltasse, tá? Seja título público, seja moeda, o Banco Central. E por que ele fazia isso? Porque assim ele controlava a oferta e demanda de moeda, e quando ele controla a oferta e demanda de moeda, ele marca a taxa de juros. E os bancos, o que faziam? Faziam contato do público, tá? Com o Banco Central e com o Tesouro Nacional. Eles eram intermediadores. E como eles eram intermediadores e ganhavam nessa troca que faziam das pessoas querendo se proteger da inflação, comprando título público ou outros investimentos financeiros atrelados a títulos públicos ou indexados a títulos públicos, tá? Como os bancos dançavam fazendo essa transação, eles ganhavam naquilo que ficou conhecido como floating inflacionário. O que é floating inflacionário? Ganhar no fluxo do movimento colocado por força da inflação. Bem, eu sei que isso daqui é complicado, tá? Não adianta eu gastar muito tempo explicando isso daqui para vocês, porque vocês têm a chance agora de dar um pausezinho e voltar para o começo dessa explicação, por isso que eu pedi para vocês descansarem. Mas entendam qual é o imbricamento aqui. Por fim, vou falar para sintetizar. As pessoas queriam se proteger da inflação e buscavam investimentos que pagassem juros, claro, no mínimo iguais à inflação, tá? Porque assim a pessoa está protegida. A pessoa colocava esse recurso no banco. O banco, tá, no dia a dia, ele já tinha ido lá no Tesouro Nacional e comprado título público. O Tesouro Nacional estava vendendo título público por quê? Porque precisava se financiar. O que ele pagava nesse título público? Juros, tá? Mas ele pagava juro de curtíssimo prazo, por quê? Porque em meio à inflação há risco. E se há risco, tá? Sobretudo inflacionário, que vai acumulando-se no tempo, não existe longo prazo, tudo é de curtíssimo prazo. Maravilha, então aqui a gente está fechando pessoas buscando juros, Estado precisando se financiar e pagando esses juros e os bancos fazendo contato. Falta um ator, quem é? Banco Central. O que o Banco Central está fazendo? Ele está fazendo com que, no final do dia, tá, todos aqueles títulos que foram demandados dos bancos para o Tesouro Nacional, se eles foram em nível superior ao que as pessoas colocaram de dinheiro, tá, nos bancos, o Banco Central vai lá, tá, e recompra o título que o banco antes comprou, mas as pessoas não colocaram volume suficiente para comprar integralmente. Se é o caminho contrário, ou seja, se as pessoas colocaram mais dinheiro do que aquilo que os bancos compraram de títulos públicos do Tesouro Nacional, o Banco Central vai lá e coloca título público. Tudo bem? Pegando o dinheiro que as pessoas colocaram no banco, mas ficou sem correspondência. Tá? Então o Banco Central está zerando o saldo de caixa dos bancos ao final do dia. O que ele ganha com isso? Ele controla a oferta e demanda por moeda. Não sobra moeda e nem falta moeda no sistema monetário e desse jeito a taxa de juros está controlada. Todo mundo ganhou. Tá? Todo mundo melhor. Todo mundo não perdeu. Isso daqui funciona no Brasil muito intensamente. E aí o que se percebe? Que para se controlar a inflação no Brasil, precisa-se reduzir o estoque de moeda. Mas que moeda no Brasil não é depósito à vista e papel moeda em poder do público nessa época, tá?
Portanto, o que precisa ser feito para se reduzir o estoque de moeda em circulação, mas tá, a moeda do país não é aquilo que tradicionalmente a gente entende de moeda. A moeda no Brasil são investimentos financeiros. Bem, precisa se reduzir o volume desses investimentos financeiros, o que significa que precisa se liquidar, se sequestrar a liquidez da economia, ou seja, vem aqui e se liquida, se sequestra toda a liquidez que está lá em M2. O que é isso? Meio de pagamento, tá? 2, um agregado monetário crucial lá das aulas de economia monetária, também tem vídeo sobre isso aí, tá? Então, quando a gente faz, né, nos anos 90, esse sequestro de liquidez, basicamente está se controlando o volume de moeda em circulação no país, o estoque de moeda em circulação no país. Esse estoque de moeda, né, ele não vai estar concentrado tradicionalmente, como hoje é, em depósito à vista papel moeda e poder do público. Ele está concentrado em investimentos financeiros que são absolutamente líquidos e pagam taxa de juros. Logo, quando esse sequestro é feito, né, a economia brasileira tem uma desinflação gigante, violenta e rápida. Tá? Mas o problema é que esse fluxo, esse giro todo não foi eliminado. Então a gente continuou com déficit público, as pessoas continuaram buscando como se proteger, o Banco Central continuou precisando controlar, fazer a zeragem automática para controlar a taxa de juros, portanto o circuito todo não foi substituído. Tá? É por isso que lá no Plano Real ele vai começar com a consolidação fiscal, com equilíbrio fiscal. Mas o Plano Collor não quebrou esse processo aqui. Tá? E daí as pessoas continuaram buscando, lá no overnight, uma taxa de juros que as protegesse. É como se basicamente a gente tivesse resetado o jogo, mas a gente não resetou o esquema que gerava tal jogo, mesmo tendo sido uma ação absolutamente traumática e que está marcada na história brasileira, que foi crucial para que a gente, em 93, 3 anos depois, começasse um processo bem sucedido de controle da inflação, com um plano maravilhoso de engenharia econômica chamado Plano Real. Tudo bem? Então, aqui foi para gastar um tempinho explicando para vocês essa coisa maluca que aconteceu no Brasil, tá? Mas dando a lógica, porque isso daqui não foi sem razão de ser. Eu sei que a razão é complicada, tá? A gente vai ter chance de discutir isso em pormenor. Tudo bem? Beleza, Plano Collor 2, para a gente terminar, tá? Ele é de fevereiro de 91, como eu lhes disse, e aqui a gente já estava num burburinho econômico intenso, tá? E num burburinho por causa do confisco, é claro, e num burburinho político também muito grande no país, o que faz com que, em última instância, esse plano não seja integralmente implementado. Quais são as medidas desse plano? Bem, são 4. A primeira delas, sempre, né, redução do gasto público, né, o que a gente viu que era necessário para poder desarmar todo o esquema, né, do overnight, da zeragem automática, da moeda indexada, né. Além disso, o velho congelamento de preços e salários, não falei para vocês, vou falar agora, por que se congela, né? Para se tentar eliminar a inércia inflacionária, por isso que há o congelamento. Tá? Além disso, quis se fazer a aceleração da modernização econômica. Eu estou passando rápido por isso daqui, porque nada disso efetivamente, a não ser o congelamento, tá, é feito no Plano Collor 2. Ele não tem, digamos, o esteio social, político para ser implementado. Mas isso daqui, essa quarta medida, que é talvez uma das mais importantes, foi. Tá? E ela fez o seguinte, ela quis mudar a lógica da indexação no Brasil. Ao invés de ser uma indexação backward looking, que olha para trás, criou-se, tá, no Brasil um conjunto de títulos públicos pré-fixados que formaram, que ficou conhecido como FAF, tá? Fundo de Aplicações Financeiras. Então, esses títulos pré-fixados, eles não trazem para hoje a inflação de ontem. No fundo, o que eles fazem é eliminar essa base autorregressiva, tá, da correção monetária. O que eles vão fazer, pré-fixação, é olhar-se para o futuro e se ter uma determinada expectativa de inflação. Como o governo queria fazer, né, uma redução do gasto público para equilibrar receitas e despesas, ou seja, consolidação fiscal,
As pessoas acreditavam o governo, olhariam, né, para o futuro e falariam, não, beleza, agora há equilíbrio fiscal e com ele a inflação não vai ser tão alta como ela tem sido. E desse jeito eu não vou, tá, marcar preço alto para o futuro, eu não vou pedir juro alto, não vou ficar reajustando o meu preço o tempo todo. Tá? Então vejam, é uma tentativa de fazer com que os agentes na economia brasileira, todo mundo que marca preço, olhasse para o futuro acreditando no governo e achando que com o equilíbrio fiscal que ele queria buscar, a gente teria, portanto, o controle da inflação e assim as correções monetárias que são olhando para frente, mas não mais, tá? Trazendo do passado, essas correções seriam cada vez menores, fazendo o controle da inflação inercial no Brasil. Bem, claro que não deu certo, né? Sobretudo porque, como eu comentei, o esteio social e econômico do Brasil estava muito ruim. Tá? Por quê? Porque o confisco foi um choque. E junto com o confisco vieram todas as denúncias de corrupção que levaram em 92 ao impedimento do Fernando Collor de Mello. Tudo bem? Então é isso. O Plano Collor 2 foi muito um ensaio. Tá? Essa coisa de a gente criar um indexador forward looking foi interessante, ela vai ser implementada, mas como no fundo, né, a gente estava numa desorganização política e econômica tremenda, isso daqui, né, só foi implementado na vontade, mas não deu certo na prática. Você coloca a pré-fixação, você coloca lá a taxa referencial que está aí até hoje, a TR, tá? Mas todos esses reajustes são engolidos pelo processo inflacionário, porque o Brasil está num momento político muito difícil. Isso, claro, vai repercutir em não existir redução do gasto público e toda a aposta feita de se transferir a correção monetária de uma forma backward looking, que traz o passado para o presente, e mudar isso para uma forma em que a gente vai marcar hoje o que a gente espera do amanhã, tudo isso daqui, tá, embora implementado, não deu certo. Tá? A palavra-chave para entender o forward looking é credibilidade, e era tudo que não tinha mais, desde a implementação do confisco da poupança e depois com todos os escândalos de corrupção que culminaram em 92 com o impeachment do então presidente Collor. Tá? É isso, eu sei que esses dois últimos slides são mais difíceis, eles vão numa técnica de economia, mas sei que vocês conseguem ver quantas vezes forem necessárias e a gente pode sempre conversar sobre isso, tá bom? Um grande abraço, até!